Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, segunda-feira, né? Vamos falar do Novembro Azul e do câncer de próstata. Vamos falar também de cinema e de música. E os nossos convidados são o Dr. Pedro Paulo de Saerpe, que é urologista, e ele vem nos falar sobre o segundo tipo de câncer que é o câncer mais frequente em homens aqui no Brasil, que é o câncer de próstata. Prazer em tê-lo aqui. O prazer é meu. Estamos com o Felipe Prazeres, que é maestro, assistente, e ele é violinista, foi Spalaman, sempre é o Spalaman. Continua sendo. Né? E ele é regente da Orquestra Petrobras Sinfônica, e ele vem nos falar sobre esse novo projeto da orquestra para esse ano todo. Isso. Prazer em tê-lo aqui. Prazer todo meu. Estamos com Natália Cristofoletti Barrenha. É isso mesmo? Isso mesmo. Acertei? Que bom. Que é pesquisadora do cinema argentino e ela vai nos falar sobre essa mostra Histórias Extraordinárias, cinema argentino contemporâneo, que fica ali na Caixa Cultural aqui no Rio. Tem um pouquinho de cinema brasileiro? Não, Não, só né? tudo argentino. Tem alguns filmes que são coprodução com o Brasil. É isso aí. Bom, estamos com Marcos Vinícius Faustini, que é diretor, escritor, e ele acaba de lançar o seu primeiro longa de ficção, Vende-se essa moto, e ele está dirigindo a peça O Filho do Presidente, aqui no Rio, no Teatro Nelson Rodrigues. Isso. Você simplesmente nunca para. É bom, eu não consigo. Maravilha, prazer em vê-lo. Prazer meu de estar aqui, adoro essa casa. Nós também adoramos você. Estamos com o Bruno Barros, nosso produtor de web, que vai falar com vocês. Ei, Vera, boa tarde a todo mundo. Muito boa tarde ao senhor, à senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura, você já sabe. A hashtag é Sem Censura, sua mensagem cai aqui, eu passo para os nossos convidados. É facinho, facinho, Vera. Facílimo. Vamos agora começar com o assunto leve, que é o câncer de próstata. Nós, mulheres, passamos por um perrengue todos os anos a partir dos 13, 14, 15 anos e vamos ao médico pelo menos uma vez por ano, em princípio. Mesmo as pessoas menos afortunadas, elas acabam indo aos médicos porque elas ficam grávidas ou abortam, enfim. As mulheres vão aos ginecologistas. E a gente pedir para um homem, vá ao ginecologista aos 40 anos e ele não vai? Pois é. É interessante que outro dia eu tive com uma paciente, porque o urologista também tem mulheres como pacientes, mulheres têm cálculo, mulheres têm cistite, infecções, incontinências urinárias. Então ela me falou o seguinte, olha, meu filho me pediu para ir a um ginecologista de homem. Legal. Achando que, quer dizer, estava meio embaraçado com essa história. Mas, na verdade, um dos grandes motores das visitas dos homens ao urologista são as mulheres. São as mulheres que estão muito no pé dos maridos para que eles façam os seus exames periodicamente de urologia para saber exatamente, preventivamente, né? Ou melhor, precocemente, fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Doutor Pedro, são as mulheres que levam os maridos, não são as mães que levam os filhos e não são os pais, porque são as mães que levam os filhos, não são os pais que estão levando os filhos. Olha, aqui nós temos alguns exemplares masculinos que poderão levar seus filhos. Exatamente. É preciso. Eu acho que está havendo uma conscientização disso. Graças a essas campanhas, né? Na verdade, o Novembro Azul começou na Austrália em 1999. Um grupo de amigos começou a fazer uma campanha da saúde do homem em novembro, e todos eles começaram a deixar crescer o bigode para chamar atenção. Então, o nome inicial era Mustache, de bigode, e novembro, então ficou Movember. Ah, tá, Movember. E depois isso foi crescendo, e a Sociedade Brasileira de Urologia, a partir de 2008, por aí, ela se meteu a fundo nessa história da campanha, assim como existe o Outubro Rosa, né? Tem agora o Novembro Azul, para conscientizar a população masculina, que é uma população evidentemente muito numerosa, que precisa ser feito esse tipo de prevenção, de diagnóstico precoce desse tumor que tanto mata, né? São 60 milhões de diagnósticos por ano? Na verdade, o INCA fala sobre 60 mil pessoas diagnosticadas com câncer de próstata por ano. Por ano.
e 25, mais ou menos 25% dessas pessoas vão morrer ainda de câncer de próstata. É um câncer perfeitamente curável, desde que precocemente diagnosticado. Tá. Ele é curável e ele é prevenível? Prevenível não. Não existe uma vacina contra o câncer de próstata. Aliás, o câncer de pênis talvez fosse, e vai ser realmente o câncer que vai desaparecer da face da Terra, porque o câncer de pênis ele é provocado por um vírus, que é o HPV, e hoje, graças às vacinas do HPV, esse câncer, mais a conscientização de higiene dos garotos, etc., o câncer de pênis vai ser realmente um diagnóstico. Tende a sumir, então. Sobretudo que agora a gente está vacinando os meninos. Exatamente. Né? Então... Já o câncer de próstata ainda não se chegou a esse ponto, mas pelo menos a gente fazendo o diagnóstico precoce do câncer de próstata, a gente pode pegar ele na fase muito inicial e curar. O precoce seria antes dos 40 ou a partir dos 40? Existe uma discussão relativamente grande a respeito de quando exatamente começar, mas a sociedade tem posto um corte aos 50 anos. Mas... Ou seja, a idade máxima de você ir lá olhar, de começar a fazer. Assim como colonoscopia também aos 50 anos. Mas, se o indivíduo é filho de alguém ou parente de alguém perto que tenha tido ou câncer de próstata, câncer de mama ou câncer de colo, ele está com um risco dobrado de ter um câncer de próstata. Então, esse paciente precisa, aos 45 anos, ou talvez menos, começar a ser visto. A mãe com câncer de mama ou o pai com câncer de mama? Não, a mãe com câncer de mama ou câncer de cólon, mas especialmente câncer de próstata. Então, chama a atenção isso. Os descendentes, os afrodescendentes, também têm maior incidência de câncer de próstata. Então, são grupos específicos que a gente tem que tomar cuidado mais precocemente. Parece que os países ricos também têm mais câncer de próstata que os países mais pobres, por conta de dieta alimentar, é isso? Na verdade, quer dizer, os afrodescendentes que vieram de países pobres, evidentemente, eles têm uma maior incidência de câncer de próstata. Isso é uma coisa muito complexa de ser explicada, mas, na verdade, por exemplo, os japoneses, eles tinham câncer de próstata em menor incidência. Quando eles se mudavam para os Estados Unidos, eles passavam a ter uma incidência de câncer de próstata igual aos americanos. Então, seria a questão de clima, de alimentação. Então, essa é uma questão bastante complexa. Ainda está aberto isso. Mas os países nórdicos, eles têm maior câncer de próstata que, por exemplo, os países tropicais. Mas não está vinculado à dieta alimentar, porque eu li que era carne vermelha e produtos lácteos, ou seja, muito leite, muito queijo. E gordura e álcool. Então, medicina tem umas coisas que passam, né, que são verdades e depois elas se misturam um pouco. Então, porque a medicina é igual à arte, né? Tá um pouco a história da amígdala, né? Como se operava a amígdala no meu tempo de jovem, né? E isso passou, porque o conceito mudou. Antigamente o ovo era muito mal visto, hoje em dia ele está bem quisto. O ovo até falou para o glúten, né? Não liga não, isso é bullying. Então tá ótimo. Em relação à cirurgia, todo mundo tem medo da cirurgia do câncer de próstata porque ela corta nervos e torna os homens impotentes, né? Nós tivemos um médico aqui, ele era um obstetra ginecológico, que faz só cirurgia robótica agora. E ele disse que essa cirurgia é 10, que inclusive ela é maravilhosa para a cirurgia de próstata, é isso mesmo? Que aí ela não corta mais os nervos e que os homens protegem isso. Na verdade, a cirurgia aberta também tem essa técnica de preservar os nervos e a cirurgia robótica, ela vê com mais precisão, com mais detalhe, então a incidência de disfunção erétil, depois da cirurgia, ela está diminuindo cada vez mais com a cirurgia robótica. Não é 100%. Teve um grande cirurgião que tinha mais de 7.000 cirurgias feitas por ele, de cirurgia aberta, mas seguindo essa técnica chamada de Patrick Walsh, que preserva os nervos. E ele verificou nas séries que ele tinha que a incidência de disfunção erétil depois da cirurgia de próstata estava muito ligada
Não a técnica propriamente dita, que a técnica sempre é a mesma, mas a faixa etária. Então, os pacientes que eram operados depois de 70 anos, eles tinham muito mais disfunção erétil, muito menos capacidade de recuperar a função erétil do que os pacientes de 40 aos 50 anos. Pô, eu não quero discutir sobre disfunção erétil aos 70 anos, eu me recuso. Mas olha, hoje em dia, disfunção erétil não é para qualquer um. Parece que descobriram uma pílulazinha azul, não foi isso? Olha aí. Não, e tem muita gente de muito mais idade que tem função sexual preservada. Isso é muito depende muito da cabeça, depende muito das condições, do estilo de vida. Ah, bacana. Parece que tudo é musculação, né? Se a gente faz dieta alimentar e musculação, é isso? Musculação, o diabetes, por exemplo, a longo prazo, ele vai minando os nervinhos que vão para o pênis, então é uma incidência. O alcoolismo também é uma coisa prejudicial. Então, o estilo de vida é muito importante. Então, quais são os seus conselhos em relação ao câncer de próstata para os jovens? Eu acho que o primeiro conselho é o seguinte: saber se na família tem pessoas com incidência de neoplasias, de câncer e tudo, para tomar um pouquinho mais de cuidado e mais cedo. Segundo, ter um estilo de vida saudável. Terceiro, procurar o urologista na época certa, que seja aos 45 anos, para começar a sua... Não é prevenção, porque você não previne o câncer, mas você faz o diagnóstico precoce do câncer e com isso você consegue ser curado. Maravilha. Isso aqui é. Vamos conversar um pouquinho então com o Felipe Prazeres, que tem quantos anos? 40, eu estou aqui, enfim, será que eu tenho que ir no médico agora? Aí você falou 45 anos, eu tenho mais 5 anos, não posso esperar mais 5 anos para ir fazer o exame? Para que você vai esperar mais 5 anos? Sei lá, né? Até lá a tecnologia pode ajudar a gente. Vai que... Mas de qualquer forma eu estou bem aqui, feliz com as informações, que são bem importantes. Você assim. tem uma filha mulher ou um filho homem? Eu tenho uma filha menina, linda, se chama Nina. Senão, se fosse um filho homem, eu obrigaria você a ir logo para levar o seu filho. Esse exemplo do pai aqui, mas eu tô ligado aqui, tá, doutor Pedro? Pode deixar que eu vou. Tá ótimo, maravilha. Então vamos falar da Petrobras Sinfônica, que foi fundada há muitos anos pelo seu pai. Sim. Então conta um pouquinho a história. Olha, essa orquestra ela faz quase que parte do meu DNA, né? Tanto meu quanto do Kiko, né? Do meu irmão Carlos Prazeres, que hoje é maestro da Sinfônica da Bahia. E a gente meio Vocês são 3 irmãos, né? Nós somos 6, mas de 3 casamentos diferentes do meu pai. Tá. E que dedicaram a música clássica, o Carlos, que é um pouquinho mais velho que eu. E essa orquestra começou na década de 70, através dos próprios corais que meu pai tinha, né? Que ele era maestro de coro. E em algum momento, o coral da Petrobras, inclusive, e em 87, o presidente da Petrobras, na época, era o Dr. Osiris Silva. Eu acho que ele ainda está vivo. Eu acho também. E ele teve a sensibilidade naquele momento de que meu pai também, que era muito carismático. E assim, que tal a gente manter esse grupo para acompanhar os corais? Os corais precisam de uma orquestra. E ele apostou nisso. E era uma pequena orquestra. Era uma pequena orquestra e, assim, hoje eu falo com muito orgulho que essa orquestra completa 30 anos de parceria com a Petrobras. Estava falando com meus colegas aqui que o patrocínio cultural mais longo, o patrocínio contínuo, né, cultural mais longo da história do país. Ah, que interessante. É um marco, assim, realmente. E a gente está comemorando esse ano e os 30 anos de parceria. Nem com todas as crises, a Petrobras abandonou a Petrobras Sinfônica. Não, ela sempre apostou na orquestra, e uma orquestra sinfônica é um organismo extremamente estratégico em termos de você conseguir divulgar a cultura, né? Que uma orquestra você pode fazer de tudo. Então, que eu até vim aqui falar de outras coisas que a orquestra faz além da música clássica, né? Óbvio que é o nosso objetivo sempre principal de trazer cada vez mais público para a música clássica, que não é fácil, é uma missão de vida praticamente, né? E a orquestra hoje tem feito projetos diferentes e tocando vários estilos diferentes de música. Então, né? vamos mostrar um dos estilos? Vamos lá, Emília, mostra aí o que nós temos.
esse projeto se chama O Clássico É. Então, é uma nova vertente da orquestra também, que o clássico é pop, o clássico é rock, o clássico é samba. A gente tocou ontem no bondinho do Pão de Açúcar, o clássico é reggae. E essa música que eles acabaram de tocar e várias outras do pop, rock, já estão disponíveis nas plataformas digitais, Spotify, etc. Com mais quase 1 milhão de plays. Então, é uma parceria da orquestra com a DEC Disc. Quer dizer, se eu quiser ouvir tudo que a Petrobras Sinfônica faz, eu vou na internet Você de graça? pode ali, o clássico e já tem isso, e o clássico reggae vai estar disponível em dezembro agora. Esse é um dos projetos, né? E tem um projeto álbuns também, que eu vou falar rapidamente, porque a gente vai fazer isso agora. A gente começou ano passado contemplando sempre um álbum do pop, do rock, nacional ou internacional, e a gente começou com Los Hermanos. Ele veio aqui, lembra? Foi administrador, como é o nome dele? O Matheus? Isso, o Matheus Simões. Aqui, falou. E veio muito da cabeça dele também essas ideias, né? E a gente conseguiu, os Hermanos não estão mais juntos tocando, né? Porém, o público está ali. Aquela plateia Então virou, nos concertos, um grande coral. Em todas as edições que a gente fez, todos os concertos, um grande coral cantando as letras. Vai virar CD também agora no final do ano. E agora a gente abrangeu bem mais, a gente vai fazer o álbum Thriller do Michael Jackson. Também numa versão sinfônica, sem cantor. No caso do Los Hermanos, algumas músicas tinham cantores, 2 queridos, inclusive, mas o Thriller não, só orquestra, porque o Michael Jackson é difícil você substituir alguém cantando, porque o Michael Jackson era único, né? Mas o principal desse projeto é a gente mostrar para o público todas as nuances que uma orquestra pode fazer, como ela pode enriquecer a música. Como é que vocês mostram isso? Assim, por exemplo, você pega numa melodia mesmo, de um Thriller ou do Beat It, que passa pelas flautas, vai para as clarinetas, depois vai para o naipe de violoncelo. Talvez o fato de a gente tocar o que o público jovem quer ouvir é uma forma bacana de a gente aproximar a orquestra desse público, para depois, vamos ouvir a integral das sinfonias de Beethoven, vamos ouvir as sinfonias de Mozart, vamos ver com essa galera bem bacana, de uma forma também bem jovial, falando com esse público, senão as pessoas não vão. É difícil realmente você conseguir que as pessoas vão assistir um concerto, e um concerto é uma coisa totalmente acessível, não é caro, mas as pessoas ainda têm um pouco de medo. Eu acho que tá cheio de gente com medo aqui hoje, hein? Tá cheio de gente com medo aqui hoje, é verdade. Mas a própria orquestra, assim, tem o Karabichevsky como regente, né, que foi um dos principais divulgadores da música, né, no Projeto Aquários. Então ele já traz toda essa bagagem dele, de grande músico que ele é, atrelado à jovialidade da orquestra também, né? Então, a gente está nessa missão. Vocês, quando tocam para esse tipo de público, com esse tipo de música mais popular, quem é que faz os arranjos? Zé, o maestro? É você? É o Isaac Karabichevsky? Não, são músicos daqui do Rio de Janeiro. Marcelo Caldi fez vários arranjos. O Alexandre Caldi também, irmão do Marcelo, fez vários arranjos. Matheus Freire, da Paraíba. A gente tem um contrabaixista na Petrobras Sinfônica, que se chama Ricardo Cândido, que também fez vários arranjos. A gente homenageou agora Danny Elfman, que fez todos as trilhas sonoras para os filmes do Tim Burton. Então, a gente readaptou os arranjos da música do Danny Elfman para a orquestra através dos arranjos do Ricardo. Maravilha. Então, deixa eu fazer um intervalo rapidinho, mas a gente, quando voltar, vai continuar conversando com o Felipe ainda mais um pouco. Sem Censura, volta já. Estamos de volta. Deixa eu passar a palavra para Bruno Barros. Olha aí, vamos passar para o Gabriel Menezes. Ele pergunta, doutor, na opinião do senhor, muitos homens sentem vergonha, em alguns casos, ao procurar ajuda de um urologista nos dias de hoje? Ainda, incrivelmente, sentem vergonha ou fazem resistência de fazer o exame de próstata. Na verdade, muitos clínicos e médicos, talvez um pouco mais amigáveis, dizem o seguinte, faz o PSA. O PSA é aquela enzima que se dosa no sangue para ver se o paciente tem algum problema na próstata, e quem no câncer de próstata aumentado, diz assim, basta fazer o exame do PSA. Se o PSA estiver normal, não é preciso ir fazer toque, isso é uma bobagem, etc. Na verdade, num trabalho de mais de 2.100 homens que estavam sendo operados, ou que foram operados por câncer de próstata, o Stammer, que era um urologista nos Estados Unidos, ele quis saber como é que o diagnóstico tinha sido feito. Esses pacientes que foram operados de câncer de próstata. E verificou que 16%, não é pouco, 16% desses pacientes tinham PSA normal. E que o toque retal foi fundamental
no diagnóstico desses pacientes que estavam sendo ou que foram operados. Então, o toque pode ser um pouquinho constrangedor, mas é uma questão só de preconceito, vamos dizer assim, é um exame simples, rápido. É doloroso? Não é doloroso. É desconfortável? Talvez um pouco desconfortável, mas uma coisa depende da maneira como você conduz o exame, né? Então, eu acho que é um exame perfeitamente tolerável, simples, rápido, demora menos do que 1 minuto, não é, para se fazer um exame de próstata, e é muito importante. Saúde, né? Tem uns tumores de próstata que são extremamente agressivos e que não produzem PSA. Então, você deixa a coisa rolar, quando vê, já está muito. 20% dos homens ainda aqui no Brasil são diagnosticados com câncer de próstata já tardiamente. E Quer dizer, eles vão acabar morrendo. Vão acabar morrendo e de forma muito dolorosa, porque o Por câncer... uma bobagem. E da metástase óssea, que é extremamente doloroso. Então, é só uma questão de fazer a cabeça e manter consciência. Como é a saúde pública em relação a isso, doutor? Olha, tem um colega nosso que dirige em São Paulo um órgão público dirigido à próstata, e, se não me engano, nesse departamento lá, mais ou menos 60% dos homens que são atendidos têm câncer de próstata já avançado. Ou seja, evidentemente que a saúde pública, todo mundo sabe, né, que está muito mal. Ela não se ocupa disso. Não se ocupa disso. Esse é o problema. Tem uma pergunta interessante para o maestro Felipe, do Lucas Pedreira. Ele pergunta se é verdade que a música clássica aumenta a capacidade de raciocínio do nosso cérebro. Vários estudos sobre isso, né? Sobre o efeito Mozart também, das crianças começarem a ouvir desde cedo, né? E não sei se tem uma coisa real assim, mas faz bem. Que faz bem porque é uma música extremamente elaborada, né? E ao mesmo tempo muito acessível para uma criança. Então a gente... o que eu até falo com o público, a gente faz um concerto na Petrobras Sinfônica com cine materna, só com criancinha, quase recém-nascido, inclusive. A gente não pode subestimar a capacidade de uma criança de ouvir música de concerto. Não precisa ser, não querendo tirar a música, aquela música infantil, entendeu? Isso faz parte também. Mas por que não colocar uma sinfonia de Mozart, um Beethoven, porque ela assimila aquilo ali de certa forma e ajuda na concentração. Talvez essas pesquisas venham muito de encontro com a concentração da criança. Aumenta o poder de concentração de uma criança. Falar em efeito Mozart, foi você que descobriu. O que quer dizer Bach, do João Sebastião Bach? Olha... Você que inventou um negócio aí? Que Bach quer dizer rio, riacho? Bach era... Em alemão. Quem fala alemão? É Ribeiro, na verdade, né? Em alemão. E João Sebastião Ribeiro, né? João Sebastião. Olha, é um Bach brasileiro. Um português. É um português, porque esse nome dá um medo, né? Esses nomes dão medo, mas são Ludovico, Beethoven. Pois é, em vez de ser Luiz. Em vez de ser Luiz, é verdade. Mas assim, eu apoio a minha filha. Agora, com 3 meses, a gente coloca a música clássica direto ali, para ela ficar escutando. Obviamente, eu não vou obrigar ela a ser musicista, mas... Não, papai, tira o Mozart, põe Beethoven. Mas a apreciação musical é fundamental, entendeu? Independente do que ela queira fazer, porque ela pode ser uma advogada, uma médica, e que tenha um conhecimento de, na hora que ela vai ouvir alguma coisa, ela vai saber... isso tem o seu lugar, isso aqui tem outro lugar. E isso é bem importante, não é falar que isso é melhor ou pior. Agora, o prazer que a plateia tem quando ouve uma sinfônica composta de muitos instrumentos, 40 instrumentos? Não, 40 não. 80? Assim, até 120, até dependendo 120, do repertório. Aquela coisa deliciosa, aquela coisa completa que enche o ambiente. A plateia se delicia quando ouve uma música que ela conhece. Por isso é que vocês fazem essa coisa de aproximação, de música popular, de Los Hermanos e tal. Mas vocês, na orquestra, passam também um certo prazer. Não, vocês ficam rindo. A gente curte tocar isso, com certeza. Eu não vou falar que isso é mais fácil ou mais difícil, porque é difícil também uma orquestra sinfônica que já tem muitos protocolos, né? É um organismo protocolar na sua essência. Então, a gente também tem que ter uma malemolência ali, de certa forma, para tocar esse repertório
do qual a gente não está tão habituado a tocar, né? Porque a gente senta ali com uma partitura, e aquela coisa, então entra o Spala, afina, depois entra o maestro, cumprimenta o Spala, tem todo um mise-en-scène ali que faz parte da nossa vida. Então, o nosso desafio de uma orquestra sinfônica é a gente tirar um pouquinho essa roupa, sabe? Até a casaca, às vezes, também, que representa uma coisa bem do século XIX ainda, né? E mostrar para as pessoas, gente, a gente está aqui, ó, muito próximo de vocês, sabe? Acho que aproximar, fazer que tirar essa divisão entre público e músicos, sabe? E fazer que aquilo seja uma coisa só. Pois é, você estava falando de como aproximar também. Como é que você consegue ensinar como funciona uma orquestra para o seu público? Quer dizer, por que os naipes estão... Por que eles estão posicionados assim, os instrumentos? O que significa aquele instrumento que entra? Por que é o oboé que dá a primeira nota? Não é o oboé que dá o lá, que dá a nota lá para os músicos afinarem. O oboé é o instrumento que tem o som mais penetrante e que menos oscila. Então, é mais fácil para o músico reconhecer do oboé essa nota. Então, tradicionalmente, as cordas estão na frente da orquestra. Por quê? Porque os metais têm muito mais volume. Então, se a gente coloca os metais na frente e as cordas atrás... Então, isso foi feito, assim, desde o período barroco, do Renascimento do período barroco, foi se configurando dessa forma e hoje a orquestra é clássica. A gente pode mudar, botar os violoncelos para cá, ou seja, mas as cordas costumam estar na frente. E o Spala... Pois é, aí entra o Spala. Isso. Quem é o Spala? O Spala é o primeiro violino da orquestra, né? Ele tem um cargo ali específico e eu falo isso com uma certa propriedade, porque esse porque é o meu... você foi Spala... Spala, eu ainda né? continuo Spala, maestro assistente, mas assim, a minha essência é como violinista, né? Então, cabe ao Spala decodificar o gesto do maestro. Então, se o maestro faz um gesto assim, eu com o meu violino... Eu vou fazer a mesma coisa, aí sim a orquestra se reconhece toda, né? Então, o papel do Spala, em sintonia com o maestro, é fundamental para uma boa orquestra. É um pouco o segundo do maestro. Isso, é como o Spala, né? Em italiano, o ombro. Isso. É o ombro do maestro, né? É muito chique, você não acha? Quando o maestro entra e ele cumprimenta o Spala. Ele cumprimenta o Spala... Na verdade, porque ele quer cumprimentar todos. Porque não vai ficar lá cumprimentando todos os músicos, vai ficar uma hora cumprimentando 80 músicos. Então, ele cumprimenta o Spala, em sinal, eu cumprimento toda a orquestra aqui e o Spala representa esse todo. Isso. Tá. É muito bonito o funcionamento. Então, tá bom. Vamos conversar, então, com nossa querida Argentina, que não é. Natália, eu achei que você era argentina. Bom. Mas quais são os seus vínculos com a Argentina? Bom, eu comecei a estudar cinema argentino quando eu estava terminando a minha graduação. Eu estava, esse momento... Qual é a sua formação, desculpe? Eu sou formada em jornalismo, mas nunca exerci de verdade, né? Aí me envolvi com o cinema durante a graduação em jornalismo e quando estava terminando, resolvi fazer um mestrado. E no meu mestrado foi muito por acaso, de alguma forma, não sei. Eu me interessei pela Lucrécia Martel. Então, o meu vínculo com o cinema argentino... Lucrécia Martel é? A Lucrécia Martel é um big name, assim, do cinema argentino hoje, né? Ela está lançando o seu quarto longa-metragem, que chama Zama, que é uma coprodução com o Brasil. O filme, na verdade, ele é uma coprodução majoritária brasileira. É um filme mais brasileiro que argentino, de certa forma. E ela tem filmes muito famosos, como Pântano, A Menina Santa. Então, ela é um grande nome aí, mais reconhecido do cinema argentino. E através dela, para estudar a obra dela, eu quis saber um pouco da história do cinema argentino, fui à Argentina e fui aí me passeando nesse universo e não quis mais largar o osso. Então, já faz mais de 10 anos que eu trabalho com cinema argentino, eu estudo especialmente... Quer dizer que o fato de você ser casada com argentino não tem nada a ver, Natália? Primeiro veio o cinema argentino, mas o marido argentino veio por causa do cinema argentino. Quando eu fui para lá, né, fazer minha pesquisa... Eu conheci o meu marido no cinema. Eu achei que você tinha casado e ido para lá. E aí tinha se interessado pelo cinema. Tá vendo? Cada um tem sua história. Você foi para lá por causa da Letícia? Da Lucrécia. Da Lucrécia? Sim. Ah, tá.
Sim. Interessante isso. E aí você conheceu ele no cinema? Isso. Ele faz cinema? Não, ele é da área da música também. música. Meu colega. Que bacana, que bacana. E Aí você ficou na Argentina fiquei... pesquisando cinema. Fiquei por lá, fui muito bem recebida porque eu venho do universo acadêmico, né? Então fui muito bem recebida por grupos de estudo lá, então foi muito legal, passei um período lá. E quando eu voltei para o Brasil, já fazendo doutorado, estamos continuando com cinema argentino, eu comecei a fazer mostras de cinema. E eu achava muito curioso como sempre os filmes argentinos reverberavam muito no Brasil, né? E sempre que estreava algum filme, sempre aquela discussão, ai, porque o cinema argentino é tão bom? E quando não são filmes que estreiam assim comercialmente, né? Quando tem algum filme no Festival do Rio ou na Mostra de São Paulo, sempre eu ia e estava lotada. Eu falei, nossa, eu vou em qualquer filme, dá para entrar. Eu quero ver os meus argentinos e não consigo. Então, como brasileiro, ele gosta de cinema argentino. O brasileiro adora cinema argentino. Adora. Adora. Estou aqui com o cineasta ali. Eu adoro. Você também gosta, Pedro Paulo? Muito, muito, muito. Você também, Sou Felipe? fã também. Sou fã Mas também. só que vocês todos conhecem a Lucrécia? Sim, o Pântano é um filme paradigmático, assim, não tem sobre aquele momento da Argentina, a primeira cena, a primeira sequência, aquela piscina, aquela família desandando, aquilo é um ícone para quem quer pensar a América Latina e tudo o que aconteceu com o neoliberalismo, é muito estudado. O meu preferido é o Solanas e a Nuvem, do Solanas, que é um filme muito delicado sobre um grupo de teatro numa Argentina em que as pessoas andam para trás. Como é que é o nome? É Eduardo Darín? Como é que é? Ricardo Ricardo Darín. Eu achei que além de Ricardo Darín, não tinha tantos ícones assim, em termos de cinema, mas tem, né? Sim, o Ricardo Darín, ele é o grande rosto, né, do cinema argentino. Ele está em todos os filmes. É a marca registrada, assim, mais conhecida. E os filmes que estreiam no Brasil são geralmente esses filmes com o Darín, ou filmes de alguns diretores mais consagrados, como Pablo Trapero, a dupla do Praicon. Esse teu festival, que vai estar na caixa, ele é mais que tipo de cinema argentino? Eu procuro trazer filmes que não estrearam ou que ficaram muito pouco tempo em cartaz e que eu acho muito interessantes. Então, não tem Darín. São filmes que não tiveram grande repercussão aqui, mas que foram muito bem, tanto no circuito na Argentina, em festivais internacionais, ou em nenhum circuito, mas são filmes interessantes, né? O que a gente busca fazer na mostra é um pouco um panorama do que aconteceu na Argentina, assim, nos últimos anos. Tem filmes muito diferentes. Tem filmes muito antigos, inclusive, né? Tem o tal Cerveja... Como é que é? Cerveja... Pizza, cerveja e baseado? Isso. A ideia da mostra, né, ela tem a programação dividida em 3 partes. Uma é a mostra principal, que tem esses filmes que foram realizados mais recentemente, né? A Argentina, ela produz cerca de 180 longas-metragens por ano. E então, nós brasileiros produzimos quantos? Por aí também, um pouco menos. 140, Caramba. 160, sim. Há uma grande dificuldade, tanto aqui quanto lá, de se estrear esses filmes no cinema, né? Eles são feitos, mas eles são pouco vistos. E o sistema distributivo, ele é absolutamente planetário, né? E nós, latino-americanos, nos vemos muito pouco, né? Então, a ideia é, como o brasileiro gosta tanto, trazer um pouco esses filmes que não chegaram, né? E que são tão interessantes. E tentar fazer, um pouco de documentário, um pouco de ficção, um pouco de comédia. Vocês começaram ano passado, não foi? Isso, a ideia... E deu muito certo? Deu muito certo, foi muito legal. Então tá na Caixa Cultural de que dia a que dia, de que horas a que horas? Vamos lá, dar outro negócio. Começa amanhã, a gente tem sessões geralmente às 3, às 5 e às 7, às vezes tem às 4h30, às vezes 6h30. A gente vai até o dia 19, que é o
próximo domingo. Tem entradas a preços populares, né? As sessões custam R$4. E a gente tem vários convidados, né? Amanhã a gente tem abertura com a Milagros Mumenthaler, que é uma cineasta jovem e super premiada. A gente vai ter a presença da Ana Katz, que é uma cineasta... A gente fez um foco especial para ela, a gente vai passar 4 filmes dela. E o último filme dela, que ainda está em pós-produção, é uma coprodução com o Brasil. E nesse filme ela trabalhou com a Andréa Beltrão e o Marco Rica. Então, na quinta-feira, dia 9, na mostra, a Ana Katz, que também é atriz, além de diretora, ela também vai bater um papo com a Andréa Beltrão. Então vai ter sempre uma sessão seguida de um bate-papo com o pessoal do filme. Ou algum comentarista, eu ou o Agustin Mazaedo, que é o meu colega que é sim argentino. Esse sim é argentino. É a parte argentina da mostra. A gente vai estar aí conversando com as pessoas, tem várias colegas que são professoras, que estudam esses filmes. Você atualmente vive aqui ou vive lá em Buenos Aires? Eu vivo em São Paulo. Ah, você é de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo. De onde? Barretos? Rio Claro. Rio Claro. Claro. Ai, que lindo. Conheço Rio Claro. Você conhece a orquestra, você apresentou lá? Não, eu conheço músicos do Rio Claro. Música? Música, a gente viaja muito em festival e também tinha uma turma legal lá no Rio Claro. Um beijo pro pessoal do Rio Claro. Um beijo pro pessoal do Rio Claro. Maravilha. E, por exemplo, que filme, você deve ter conversado antes do filme começar, o que ele não conhecia? Por exemplo, Marcos, que conhece tudo. Você viu? Como é que a gente tem acesso ao programa? Ele não viu. Dá para entrar no site, que é www.cineargentino.com.br. Lá tem todos os trailers, toda a programação, a grade, né? Esses dias que vai ter debate, que vai ter apresentação. A gente vai ter uma palestra também com o Gonzalo Aguilar, que é um grande nome dos estudos de cinema argentino, que tem um livro referencial sobre cinema argentino. E tá a tudo Caixa lá. Cultural fica onde, endereço? A Caixa Cultural, pertinho do metrô Carioca. Ali no Largo do Carioca, é a Avenida Almirante Barroso, 25. Ah, tá. É no prédio mesmo, ali na esquina. Isso. Porque ontem eu queria ver a peça do Marcos Vinícius. Liguei para lá e disseram, não. Ele está no Nelson Rodrigues, que é na Avenida Chile. Isso, são duas. São perto, mas não são a mesma coisa. Isso. Maravilha, Natália. Obrigada. Sucesso. Vamos para mais um intervalo. Sem Censura, volta já. Voltamos com Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Bruno Barros. Olha aí, Maria Lise Nogueira, ela diz que Uma Tarde Chuvosa e um filme argentino é uma super combinação. Fernando Aguiar, ele diz que ele gosta dos filmes argentinos porque as histórias são humanas. Ele pergunta, vocês assistiram Relato Selvagem? Quem não se identifica com aquelas situações? Muito doido, né, aquele filme. Só isso, só as mensagens que eu separei. Maravilha. Vamos começar então com Marcos Vinícius Faustini. Vamos. Você pode escolher. Começamos pela peça, pelo filme. Vamos enfim. falar da peça, né, que está em cartaz. Vamos falar da peça, então. Você é uma pessoa muito empreendedora, né, Marcos? Você é um pequeno operário da cultura, ou pequeno simplesmente porque assim a gente convencionou chamar, porque você não para de trabalhar pela cultura carioca. Eu sou cria dessa cidade, né, da Zona Oeste, e toda a minha trajetória é marcada por acreditar que a cultura pode tanto falar da cidade como agir e transformar a cidade, seja fazendo projeto social, como Agência de Rede para a Juventude, ou filme, ou peça. E essa peça, O Filho do Presidente, foi um presente, o Miguel Coker, produtor. Que é o filho da Débora, que é um produtor cultural, já teve aqui. Isso, incrível. E o Felipe Cabral. O Felipe Cabral achou o texto numa viagem dele em Nova York. Ficou muito tocado com as questões do texto. O Felipe Cabral faz o protagonista. E os dois criaram esse projeto. Há um ano atrás me chamaram e eles lutaram para viabilizar o projeto. A peça acontece num quarto de hotel, véspera de eleição do presidente da República dos Estados Unidos. Vazam fotos na internet de que o filho dele estaria fazendo um ato sexual vestido de religioso. E com isso se coloca em risco a eleição ou não. E ele acusa o pai de ter feito as piores alianças para chegar no poder e de não apoiar
os direitos homossexuais, esse filho é gay. E daí tem uma grande DR envolvendo assessores. É uma peça muito contemporânea, fala muito das questões que a gente está vivendo, rede social, perseguição, homofobia, uma série de outros discursos de ódios e, ao mesmo tempo, tem humor. A peça é bem construída, é o primeiro texto do Christopher Shin. De quando é a peça? Ela é de 10 anos atrás. Mas é um texto muito concentrado, é uma peça realista, muito concentrada. E foi bacana. No elenco eu tenho o Felipe Cabral, a Ingra Liberato, Anselmo Vasconcelos, Rodrigo Candelô, Vanessa Pasquale. Todos estão muito bem nos seus papéis. A peça é muito boa, é muito agradável de ver. Ela é até curta, né? Ela passa rápido. Ela passa rápido. E engraçado, quando a gente pegou o texto, tem muito texto, né? Vocês cortaram? Não cortei nada. Mas o primeiro desafio foi construir aquela encenação para aquilo ser. Você chegou a ver a peça de lá? Não, na internet, nem nada? Eu não costumo ver o texto montado em outros lugares. Mas ele viu o Felipe não, ele viu o texto. Ele só viu o texto. Isso, mas a peça foi montada em Londres, foi montada em Nova York e com boas repercussões e premiada. É um autor interessante da gente conhecer, um autor contemporâneo, e eu acho que vale ir ao teatro. Estamos no Teatro Nelson Rodrigues, quinta, domingo, 19 horas, ingressos baratinhos. E quem entrar em contato com aqui hoje, a gente vai dar 20 convites para quem mandar o nome para cá. Opa, a gente recebe aqui, manda aí, gente. 20 convites gratuitos e você paga meia. Que legal! E como é que eles vão mandar o nome? Tipo, sem censura? Hashtag sem censura? Sem censura, mandando o nome para cá, a gente pega com a produção 20 ingressos para a próxima quinta-feira. Maravilha. Olha só, vale super a pena. Eu fui lá ontem. É Felipe Cabral? Felipe Cabral. Ele está maravilhoso. Quer dizer, a gente... É engraçado, né? Quando um ator gosta de um texto e que batalha por ele, ele está muito bem. E é o que eu estava te dizendo. Eu acho que é um texto que toca em assuntos como o islamismo, por exemplo, de uma forma tão... como a gente não fala aqui. Né? Sim. Então, e a gente está muito acostumado com... A gente gosta da dramaturgia americana, como a gente gosta da dramaturgia argentina, a gente está acostumado com ela. Então... Sim, e eu acho que é bom a gente renovar o nosso olhar com essa dramaturgia, com esses autores novos. Londres também, por conta do trabalho que a gente realiza lá na periferia, tem um teatro chamado Bush Theatre. Você trabalha na periferia de Londres fazendo home theatre, é isso? Eu fiz o home theatre lá na África do Sul. Home Theatre é um festival de teatro que a gente criou aqui, que escuta história de moradores, transforma em peça e apresenta nessas casas das pessoas. E vem gente de tudo quanto é canto para ver a história daquela pessoa. Você fez isso aqui? Aqui, ganhamos prêmio aqui de inovação de teatro. E a gente realizou em Londres e na África do Sul. E lá em Londres também eu faço a metodologia da Agência de Redes para a Juventude, que eu escuto ideias de jovens e transformo em projetos. Por exemplo? Ideias de moda, a gente ajuda a criar empresa, ideia de ONGs, grupos de funk, jornal comunitário. A gente já realiza aqui há 8 anos e ganhamos um prêmio na Europa e estamos fazendo em Londres, Manchester, Irlanda do Norte, País de Gales. E você faz com que população lá? Imigrantes, jovens imigrantes. A gente apoia o desenvolvimento das ideias dele. O principal artista do rap de Londres hoje é um jovem que passou pela nossa metodologia. Que legal. Um jovem imigrante. E aqui nós já botamos mais de 90 projetos na rua, apoiando os jovens com as suas ideias. Sempre numa metodologia artística, né? Eu tenho essa preocupação, como eu fui um jovem que veio de Santa Cruz da periferia, não bastava só eu fazer essa trajetória para viver de cultura, para pensar a cultura como uma forma de falar da vida. Eu quero trazer um bonde aí de jovens que vêm de onde eu venho para ter essa oportunidade. Essa é uma cidade desigual, é uma cidade incrível, Rio de Janeiro, mas é uma cidade desigual e a gente precisa apoiar a juventude. Mas é engraçado, né? Você vai para Londres, que é uma cidade, enfim, a Europa é toda mais equilibrada socialmente, mesmo com todo esse problema de imigração, etc. Como é que você funciona nos dois registros? Bem? Bem, porque a juventude de periferia ela tem muitas questões parecidas, né? Dificuldade de deslocamento na cidade, acesso aos repertórios artísticos,
As cidades, elas são... Londres tem uma diversidade muito grande, um repertório muito grande, mas o acesso do jovem imigrante a esse repertório é difícil. A agência ajuda nessa conexão. A partir do momento que o jovem tem uma ideia, a gente começa a apresentar para ele, se é de moda, vamos apresentar os melhores estilistas, os melhores empresários, para que ele comece a vida dele jovem num protagonismo que possa levá-lo além. Tá, então você, na verdade, introduz a metodologia, porque os contatos são de lá mesmo, São de lá e a gente ajuda a mapear. E agora ganhamos esse prêmio, além da Inglaterra, Londres e Manchester, a gente vai fazer na Irlanda do Norte, no País de Gales. Isso me lembra uma cena do seu filme, em que o Rodrigo Fonseca diz para o seu personagem principal, o Rodrigo faz um personagem que está Uma livraria. numa livraria, num sebo, falando sobre cinema. Cinema você tem que ver em cinema. Você, meu filho, você vê cinema onde? Ele disse, eu vejo mais cinema em casa, né? Aí ele disse, não pode? Não pode. Ou seja, o jovem de periferia, ele não tem acesso a lugar nenhum, ele fica na periferia. É isso que você está dizendo. Ele circula a cidade, mas mais atrás de trabalho, né? Uma pesquisa recente mostra que 70% das pessoas que se deslocam pela cidade se deslocam apenas para o mundo do trabalho. É importante que a cidade ela se torne viável para que as pessoas também acessem aos repertórios culturais. Tá. E também favoreça a produção cultural dessa periferia. Exatamente. Não é só as pessoas terem acesso ao centro, mas também favorecer a produção cultural na periferia. Isso continua não existindo, né? Avançou um pouco nos últimos anos, mas tivemos retrocessos recentes, né? A gente sabe disso. E o filme, o que eu tentei fazer com Vende-se Essa Moto é construir essa outra geografia da cidade. É uma história que se passa no Batã, na Maré, no centro da cidade. Um jovem que precisa vender a moto porque a namorada está grávida. E tem uma trama aí que eu não vou contar. A gente filmou num modo de produção também barato, junto com o Cavi Borges, produtor do filme. E estreamos no final do Festival do Rio, ganhamos um prêmio especial do júri e vamos estrear no cinema em março. Deixa eu mostrar um trechinho do filme. Pode passar, Emília, quando quiser. Nenhum descanso sem amor. Nenhum sono. Sem sonhos de amor, quer esteja eu louco ou frio, obcecado por anjos ou por máquinas, o último desejo é o amor. Não pode ser amargo, não pode ser negado, não pode ser contido. Quando negado, o peso é demasiado. Deve dar-se sem nada de volta. Assim como o pensamento é dado na solidão em toda a excelência do seu excesso. Amor, toma cuidado, hein? Porque na vinda você deu umas arrancadas. Eu tenho uma amiga que perdeu o bebê porque caiu da moto. Tava guiando ela? O pai do filho dela. Vamos? Stop e look. Este homem e esta mulher na moto numa avenida da cidade. As cidades e os sonhos são feitos de desejo e medo. É um quebra-cabeça, onde a cidade esconde desejos e medos. É uma escrita de becos sem saída, paisagens, desvios, ruas de mão dupla. A cidade é o lugar onde as pessoas se exigem uns aos outros sem trégua, por medo e por desejo. Essa voz é do Silvio Guindani, um incrível parceiro que faz um punk que meio que conta a história. A cena dele na Lapa é uma coisa, assim, antológica de tão boa. Ele está extraordinariamente... O texto é lindo, o texto é seu, né? E é uma mistura de poesias do Ginsberg, do Allen Ginsberg, do Burroughs, que eu fui recosturando a partir da cidade. Tem uma hora que ele diz, Rio, eu te dei tudo e você não me deu nada. Aquilo é um pouco do América, eu te dei tudo e você não me deu nada, do Allen Ginsberg. Eu quis brincar como ele é um punk que fala poesias. É uma tentativa de contar histórias de uma classe média baixa urbana. Eu acho que o cinema brasileiro
tem pouco essa representação. Não, eu acho até que tem, Marcos. O que é difícil é você encontrar alguma verossimilhança nesse discurso, Sim, né? exato. Eu acho que aí você fala bem pela tua origem, porque você sempre foi uma pessoa preocupada com isso. Né? Ou seja, eu sou de periferia e eu estou interessado nisso. Você fala que é um projeto de baixo orçamento, mas, na verdade, tem um helicóptero magnífico. Você tem um helicóptero? Você me desculpe. Hein? É um drone. É um drone? É um drone. Gente, mas as imagens... A gente fez esse filme com 80 mil reais na sacolinha de amigos. Você não devia contar isso para ninguém. Não, eu acho que é importante porque eu acho que é possível também ter um outro modo de produção de filmes de baixo orçamento. E acho que tem uma geração que está pronta para fazer isso. Olha e só, isso pode se isso contribuir. custou 80 mil, eu acho que você realmente tem que contar isso para todo mundo, porque realmente tem cenas, entendeu, extraordinárias do ponto de vista cinematográfico. Eu fiquei muito impressionada. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Vamos você estrear... e o Cavi. Isso. Vamos estrear em março no Estação e vamos fazer uma pré-estreia no Batã e na Maré. Tá. Antes disso. Quem fez a câmera? A câmera Pedro Paiva, um rapaz Fotografia também. Fotografia também. O roteiro é meu, com colaboração da Luana Pinheiro, que foi minha aluna na Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu. Bom. E os atores estão magníficos, os atores são quer dizer, eles que, são muito bons. Sim, são pessoas que muitos vieram de projetos de periferia que eu trabalhei, outros são parceiros da cidade, outros eu conheci no filme. O João Pedro Zappa, que faz Gabriel e a Montanha, já tinha feito a versão do meu livro no Teatro Guia Afetivo da Periferia e a gente decidiu dar continuidade a essa parceria. Acho que vale super a pena. Muito bonito. Deixa eu só agradecer, então, aos nossos convidados agora, o Felipe Prazeres, a Natália... Eu vou procurar o seu nome para dizer. É muito bonito o seu nome. Então, é Cristofoletti Barrenha. Tá? Muito obrigada. A doutor Pedro Paulo de Saerp. Eu que agradeço. Marcos Vinícius Faustini. As pessoas que estão em casa, muito obrigado que nos acompanharam. A gente agora vai para o Facebook. Felipe, você tem que ir embora. Eu tenho que um ensaio agora, assim, que sair correndo para a escola de música. Peço desculpas aqui. Mandem para mim, eu tenho Facebook, se alguém quiser perguntar, só vai lá também. Tá, direciona a mensagem para mim também. Maravilha. Tá bom. Super... Então tá. Então você não vai embora, então... Vamos falar de você, não com você. Bom, tá bom. Falem bem, pelo menos. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde. Até lá. Nós voltamos agora só para o Facebook. Tá vendo? O Felipe já foi embora. Deixa eu passar a palavra para o Bruno. Olha aí, tenho 33 anos, preciso fazer o exame da próstata? Pergunta do André Vieira. Não precisa fazer o exame da próstata. Muito cedo, a incidência de câncer de próstata, eu já tive pacientes com 39 anos com câncer de próstata, mas a incidência é tão pequena que não justifica a quantidade de pessoas que teriam que ser examinadas para se encontrar um paciente com câncer de próstata. Quer dizer, a única finalidade do exame é essa mesmo, não tem outro tipo de problema de saúde que atinge a próstata? Existem várias doenças que atingem a próstata, como infecção prostática, prostatite aguda, obstruções benignas da próstata. Grande parte das pessoas tem um aumento da próstata. Como na mulher, que existe o mioma uterino, não é? Então existe uma coisa que é o mioma do útero, que é uma coisa benigna, como o nódulo benigno da mama. Também existe no homem o nódulo benigno da próstata, que é o adenoma, chama adenoma de próstata. E é uma regra muito fácil de guardar. 50% das pessoas com 50 anos vão ter hipertrofia benigna da próstata, 60% aos 60 anos e 80% aos 80 anos. E essa hipertrofia de próstata benigna pode obstruir
o fluxo urinário. Os pacientes passam a ter dificuldade urinária, urinar de noite várias vezes, fazer força para urinar, ter que sair correndo para ir ao banheiro. Então, mas isso é uma hipertrofia benigna da próstata. E aí não se faz nada com isso? Não, tem remédios extremamente eficientes que evitam essa cirurgia, que seria a retirada do adenoma. Como na mulher, você pode tirar o adenoma, o nódulozinho benigno da mama e preservando a mama. Mesma coisa ocorre no homem. Quer dizer, tira o nódulo benigno, ele passa a urinar com facilidade e permanece com a sua próstata. Não tira-se a próstata. Por que a gente não tira? E o problema é a disfunção erétil, né? Todo mundo só a gente não tira nisso. a próstata assim, para todos os homens que teriam hipertrofia benigna da próstata, a semelhança de que a gente não tiraria o útero de mulheres ainda em fase reprodutiva, porque teria um mioma no útero. Então, a mesma coisa, a gente não faz uma cirurgia de próstata radical, de retirar toda a próstata, porque tem consequências. Vocês ficam angustiados quando a gente fala disso? Eu fiz agora, aos 45... O primeira vez. Primeira vez. Foi importante. Porque também dá uma tranquilidade, sabe? Assim, Pronto, né? Mission accomplished. Mas eu fiz o PSA. Então, escutando o senhor hoje aqui, eu já pensei assim no próximo, que eu fiz um check-up, estou 45, eu fiz um check-up geral, pela primeira vez na vida. Tá. Né? Porque minha esposa ficou, olha. É o que ele está falando, né? São as mulheres isso. que... E fiz um check-up geral, mas foi importante. As duas coisas são as básicas, né? Que seria o exame... que são as mais, você só fez o PSA? Eu fiz tudo, sangue, tudo. Mas você viu, né, que não serviu. Agora eu vou, já no próximo ano, em fevereiro, eu vou fazer... No próximo ano você viu, né? Já. Não, porque eu faço uma mais vez uma por vez, ano. um ano. Tá bom. Foi importante fazer esse check-up. Você não fica angustiado não, né? Não. Tá bom. Talvez porque falta muito tempo ainda. Tá muito bom. Até lá, evidentemente, vão surgir métodos laboratoriais que vão dispensar perfeitamente o exame local da próstata. Olha aí, Fernando Prado, por que a Natália acha que os brasileiros gostam tanto do cinema argentino? Não sei, eu vejo, toda vez que se estreiam filmes argentinos, tem um lugar muito grande na mídia. Os argentinos gostam tanto do cinema argentino quanto os brasileiros gostam do cinema argentino? Não tanto. É um pouco... Eles... apesar dos argentinos serem conhecidos por serem muito orgulhosos e... eles não dão muita bola para o cinema deles, não. Igual aqui a gente para o nosso cinema também, né? Primeiro porque tem essa dificuldade, né, de chegar. Os filmes, eles são muito mal distribuídos, os filmes nacionais, tanto aqui quanto lá. O que vai para o cinema são os blockbusters, né? São os filmes... Então, na verdade, não causa tanto furor lá, não. Como o aqui, Darim né? causa furor em qualquer lugar. Causa, né? Em qualquer lugar. Eles ficariam felicíssimos de saber que o cinema deles faz sucesso aqui no Brasil, né? Quando aquela rixa Brasil e Argentina, né? Pelé é melhor que Neymar. Não, Pelé não. Pelé e Maradona, Pelé isso mesmo. e Maradona, eu falar cinema argentino e cinema brasileiro, então quer dizer que vocês gostam do cinema. Não, a gente não gosta mesmo de Florianópolis. Não é? Os argentinos gostam muito de mulheres brasileiras também. Não é, Natália? O novo filme da Ana Katz, essa convidada que vem, que ainda não está pronto, ele se chama Sonho Florianópolis, que é sobre uma família argentina que vai passar o verão em Florianópolis. Como todas as famílias argentinas vão passar o verão em Florianópolis. Maravilha. Hugo Vogas quer saber, pergunta clássica, mas eu vou fazer, se o Marcos prefere cinema ou teatro? Uau! Fazer, trabalhar. Eu acho que eu não posso responder essa pergunta. Existe uma resposta para essa pergunta no seu caso? Eu acho que cada um tem uma vibe diferente, né? Tem coisas que eu acho que eu só posso fazer no teatro e tem outras que é um filme ou tem outras que é um livro. Para mim, tudo depende do projeto. Às vezes eu vejo o projeto e digo, não, isso aqui tem que ser teatro. Ou às vezes, não, isso aqui não dá para falar no teatro, não tem recursos dramatúrgicos, talvez um filme dê mais conta disso do que uma peça. O que eu gosto de fazer teatro é o ensaio.
ensaiar, criar, pegar do zero. Porque no cinema não se ensaia da mesma forma, Não né? se ensaia da mesma forma. O cinema tem uma coisa incrível que é assim, quando você escreve um roteiro e vai até a montagem, quando você está fazendo um projeto seu, que você está muito ligado, é incrível. Mesmo esse filme num baixo orçamento, eu me relacionei com mais de 80 pessoas, do início ao fim do filme. Então é uma aventura incrível. Desde o primeiro momento que você pensa o argumento, até o dia da sala de cinema, você teve que se relacionar com uma quantidade de gente incrível. Assim. Agora, fazer um filme de ficção, o meu aprendizado é que é uma tarefa incrível. Eu brinco que todo mundo deveria fazer um filme de ficção na vida, porque... Longa-metragem, diferente de longa-metragem, curta, né? porque é uma tarefa de negociação, de pensamento do que dá certo, o que não dá certo, vai e volta, e de muita disciplina para poder realizar. Não é só uma explosão artística. Não, quase nada Quase nada. artística. Né? O artístico é mais no roteiro antes... e a montagem. Durante a filmagem, você tem que estar cumprindo Você tem que ser um orçamento, administrador de empresa, um administrador de humores e de também... Mas você se dá bem, porque na peça os atores estão bem também. Sim. Então, você é uma pessoa que se dá bem com... Eu adoro ator e personagem, né? Então, acho que o tipo de... Eu não sou um encenador. Eu gosto de dirigir ator e de construir personagem. Então, acho que o teatro me deu tudo. Nesse sentido, né? Me deu aprendizado de história da cultura. Então, o teatro é minha base. Eu sempre preciso voltar ao teatro. Para fazer, ou para escrever em jornal, como escrevo, ou para fazer filme, livro. Eu sempre retorno ao teatro. Eu diria, então, que o teatro é a minha casa. Tá. E depois eu vou para os outros. Tá. Mas eu não tenho uma preferência. Você gostou bem de fazer um filmezinho de ficção, Eu né? já estou preparando outro para filmar em maio. Imaginei isso. Quando eu vi, eu imaginei. Ele vai agora... Foi mordido. Foi mordido. Você não acha que o ator de teatro, ele puxa mais pelo talento dele, tem que ser mais... Talentoso? Mais talentoso do que o de cinema? Eu acho que tem que compreender mais as regras do jogo, né, do que no cinema. O cinema, você às vezes... Você bota um não ator para fazer um personagem, é possível. Existem linguagens do cinema que permite isso. Eu acho que o ator de teatro, ele precisa ter conhecimento do tempo teatral. Mas o ator de cinema também, ele tem um outro tipo de linguagem que ele quer dar conta, né? Mas no teatro a gente vive o negócio. A câmera te captura ali vivendo. E existem outros tipos, no cinema, né? No cinema a gente vive, mas existem outros tipos. O que eu acho bacana do mundo que a gente vive hoje é que todas essas linguagens podem ser misturadas também. Eu acho isso bem interessante. Mas ator e atrizes são pessoas muito interessantes. Mas isso que o Pedro Paulo está falando tem uma certa razão, né? Um ator, ele é feito no teatro, né? Ele é feito no teatro. É verdade que Glória Pires está aí para recusar tudo isso, para mostrar a exceção que mostra, que comprova a regra, né? Porque ela é uma excelente atriz e sempre detestou fazer teatro, né? Nunca fez. E é uma excelente atriz. Mas o ator se faz no teatro, né? Eu acho que quem quer começar nesse campo tem que começar pelo teatro. Quem quer ser ator, é melhor começar pelo teatro. Teatro. Né? Ok. Já falaram que o cinema ia acabar com o teatro, né? Eu acho que ele se reinventou depois do surgimento do teatro, do cinema. O teatro, inclusive, incorpora linguagens hoje cinematográficas, até o tipo de encenação. Você tem diretores que vão para esse caminho, atuação mais intimista. Você vê, uma vez, finalizando, só para não ocupar muito, assim, eu me vi numa casa dentro de uma favela em Mamelodi, na África do Sul, fazendo teatro, contando a história de uma pessoa. O teatro tem um poder também de circular o mundo. Eu acho isso muito poderoso no teatro, muito bonito. Ele é muito contemporâneo, porque ele pode fazer pessoas assistirem outras pessoas falando de um tema muito difícil, como o da peça O Filho do Presidente, com humor. Você sabe que o Pedro Kozlovski, que esteve aqui, ele disse uma coisa muito verdadeira que eu acho, a gente já falou sobre isso de novo, é que no mundo moderno, o mundo é tão visual, a gente está sempre tão conectado, ou no celular ou na televisão, que o teatro ele traz um frescor do contato real.
É um pouco como a música ao vivo, né? É ao vivo, essa coisa da... Você está aqui. Tem mais do que... não tem ninguém. Tem uma telinha, né? Não tem ninguém entre nós, né? E é de concentração, é uma arte de concentração. As artes hoje são dispersivas, né, de interação. Você se concentra e eu acho que também treina a alteridade. Você parar um tempo para poder ouvir o outro contando uma história. É a famosa meditação nossa aqui. Igualzinho. Maravilha. Vamos encerrar as perguntas aqui. Hein? Então vamos embora. Podemos ir? Vamos. Então tá ótimo. Obrigado de novo, Natália, Pedro Paulo, Marcos Vinícius. O programa chegou ao final no Facebook também. Amanhã a gente está de volta às 5 horas da tarde. Até lá.